Paz e graça, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Canaã de Maracanaú. Eu sou o irmão Edival e nessa oportunidade nós vamos estar ministrando a lição de número 2 da Sala dos Juvenis, uma revista muito boa que vem com o título Respostas às Dúvidas sobre a Fé Cristã. E a lição de número 2, a qual nós estaremos estudando hoje, vem com o título Quem é Deus? Que pergunta extraordinária! Quem é Deus? Então, a nossa lição de hoje, a gente vai dar alguns estudos, algumas referências sobre essa pergunta e vamos tentar responder essa pergunta aos nossos amados irmãos, tá bom? Mas antes eu te convido a fazermos uma oração para apresentar ao Senhor este momento de ministração da aula. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estar ministrando a Tua Palavra, de estar ministrando mais uma lição da escola. Abençoa, fala conosco, abençoa os Teus filhos que estão aí assistindo esta lição. Entra com providência, dá sabedoria, graça, entendimento, conhecimento para a glória do Teu nome. Ser conosco nesta lição é tudo isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, a nossa lição, como eu falei, tem como título Quem é Deus? E a gente vai estar discorrendo um pouco sobre essa lição de número 2 da Sala dos Juvenis. E no capítulo 6, versículo 3 de Oséias, livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, na primeira referência que ele dá aqui na nossa lição, a gente já pode perceber que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, é um passo por vez, é um passo diário, é uma prática diária. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, buscar conhecer mais de Deus. E a gente vai aprender nessa lição que conhecer a Deus é de uma forma relacional, ou seja, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou conhecendo esse Deus tão poderoso que a gente crê. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías, capítulo 44, versículos 6 ao versículo 8. Isaías 44, versículo 6 ao 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Primeira informação muito precisa e muito importante. Só existe um Deus, fora dele não existe outro. Tá certo? Isaías 44, versículo 6 diz isso. Versículo 7. E quem chamará como eu? E anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Uma pergunta, do próprio Deus, Será que existe outro Deus além dele? Não existe. E aí ele responde: não há outra rocha que eu conheça. Aí vamos para Isaías, capítulo 43, versículo 10 e 13. Vamos voltar aí um capítulo e vamos ler o versículo 10 e o versículo 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E anunciei, e eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas.
diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13 é um versículo muito conhecido, né? Que diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Que coisa maravilhosa, né? Se eu estou aqui ministrando essa aula para você e você está aí assistindo, primeiro ponto fundamental, se nós estamos vivos, respirando, de pé, é o primeiro ponto, é o primeiro sinal imprescindível da existência de Deus. Nós vamos nos deparar nessa lição de hoje a respeito do ateísmo, né? Que é a pessoa que não acredita na existência de Deus. Mas o primeiro ponto importantíssimo que a gente tem que compartilhar com vocês é o fato da existência de Deus. Deus com certeza existe. Como eu falei, o fato de nós estarmos aqui, eu aqui desse lado ministrando para você e você aí assistindo, ou seja, estamos vivos. Isso é um fator importantíssimo da existência de Deus, porque nós não somos feitos pelo acaso, nós não somos feitos por uma mera situação, uma mera coincidência. Não, nós somos feitos porque existe um Deus maravilhoso e poderoso. Sintetizando, na lição de hoje estudaremos a respeito de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Segundo as Escrituras Sagradas, ele nos buscou até nos encontrar. E como prova do seu amor, se revelou a nós. Ainda que superior a nós, ele nos aproxima e deseja se relacionar conosco. Todo e qualquer Deus diferente dele é falso e impotente. Como eu falei no início, para a gente conhecer Deus, a gente precisa se relacionar com Ele, se aproximar dEle, né? Ter uma intimidade com Ele. Aquela história, né? Quando a gente está tão próximo de um amigo, de uma pessoa, de alguém que a gente gosta bastante, que a gente se relaciona diariamente com aquela pessoa, a gente acaba pegando alguns jargões daquela pessoa, alguma forma de se portar, de se comportar daquela pessoa. Por quê? Porque a gente passa a conhecer aquela pessoa e a gente passa, de certa forma, a imitar alguns trejeitos, algumas formas, alguns jeitos, algumas maneiras daquela pessoa. E com Deus não é diferente. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente busca conhecer mais a Deus em relacionamento, a gente passa a ter as maneiras de Deus, os comportamentos de Deus, a santidade, a maneira de agir, a maneira de falar, né? Então, isso é muito importante, o relacionamento com Deus. E essa lição, ela está dividida em 4 tópicos. O tópico 1 vai dizer o seguinte: revelado para ser conhecido. Revelado para ser conhecido. Aí ele diz, em sua incansável busca por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. Está escrito lá em Romanos 1, 21 e 22. O ser humano já nasce com o anseio de conhecer e se relacionar com o único Deus verdadeiro. Entretanto, segundo a Bíblia, foi Deus quem nos buscou primeiro e se revelou a nós. Lucas 19, 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha que interessante, o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus que fez os céus, que fez o universo, que fez tudo, fez o mar, fez as montanhas, fez tudo, fez a minha vida, fez a sua vida, fez a humanidade. Ele, esse mesmo Deus poderoso, grande, eterno, soberano, falta adjetivos para dizê-lo quem ele é. Esse mesmo Deus, ele resolveu se relacionar comigo e com você. Ele busca ter essa relação conosco. Se nós tivermos a oportunidade, eu espero que você faça isso, de fazer uma leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que do início até o fim da Bíblia, a gente vê um Deus relacional, um Deus que busca estar próximo do homem,
um Deus que busca se relacionar com o homem. Então a nossa atitude em relação a isso é importantíssimo que seja uma relação recíproca, né? Que Deus está buscando estar com a gente e que nós também possamos buscar estar com Ele. Porque eu costumo sempre dizer que Deus ele é super educado. Tem uma passagem bíblica que diz que lá em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória, diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, isso fala de educação. Se Deus está à porta, significa que Ele está do lado de fora, batendo na porta. Agora, cabe a mim e cabe a você abrir essa porta, deixar Ele entrar, convidá-lo para entrar, dizer seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha vida e ter uma relação de comunhão. Olha aí que interessante. Primeiro, Ele bate na porta. Educação. Quem bate na porta é sinal de educação. Está aguardando, está esperando alguém vir abrir. E quando a gente abre, dando a oportunidade dele entrar, aí tem a comunhão. Quando ele fala, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, isso fala de comunhão. Essa é a intenção de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos na palavra, é um Deus relacional. Um Deus que busca estar próximo das pessoas, próximo dos seus filhos, que ama estar com seus filhos, que deseja estar lado a lado com seus filhos. Esse é o nosso Deus. Que coisa linda, né? Os escritos bíblicos não tinham preocupação em provar a existência de Deus, pois ele é conhecido e aceito mediante a fé, as evidências de sua autodeclaração registradas na natureza, na Bíblia e plenamente em Jesus Cristo, o Deus homem. Aí aqui eu já quero finalizar este tópico, ele ainda tem mais algumas coisas, mas eu quero finalizar esse tópico porque ele dá aqui algo muito importante, a fé e a evidência de sua autodeclaração registrada na natureza. Irmãos, quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para o céu, para as nuvens, quando a gente olha para uma montanha, quando a gente vê na televisão uma floresta, quando a gente vê os animais, irmão, se a gente olhando para esses sinais da natureza, para a criação, e não crer que existe um Deus soberano, irmãos, isto é preocupante. Porque a natureza já nos mostra que existe o Criador. Esse é o nosso Deus, o Deus Criador. E eu quero finalizar esse tópico dizendo isso, que para a gente conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. A gente precisa ter uma vida de relacionamento com Ele, para que a gente possa ter intimidade, para a gente possa ter comunhão, para que a gente possa receber dele as suas revelações e a gente possa crescer cada vez mais em graça e em conhecimento da sua palavra. Tá certo? Tópico 2, ele diz, conhecendo o caráter de Deus. Na cultura judaica, diferente da nossa, o ato de dar nome era muito valorizado, pois o nome não era apenas uma mera identificação de uma pessoa, mas uma declaração de quem ela era. Assim, nas Escrituras, os nomes de Deus expressam bem mais que o rótulo, antes revelam seu caráter, natureza e poder. Deus é conhecido na Bíblia como Elohim, o Deus Criador, Jeová, o Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que cura ou sara, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Elohim, Senhor Deus, Jeová Ha-Ha, o Senhor é meu pastor, Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça, Jeová Shammah, o Senhor está ali, El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Adonai, Senhor. Embora Deus seja infinito e insondável, através de seus nomes e atributos, somos capazes de conhecê-lo um pouco mais. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 e o versículo 36. Vamos ver o que está escrito em Romanos. É muito importante a gente sempre, quando está na escola bíblica, né, ter nossa Bíblia, levar nossa Bíblia, as revistas, né, para que a gente possa
ir folheando. E isso é o papel da escola bíblica, fazer a gente ler as referências, né? E conhecer mais do que Deus quer para a nossa vida. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, diz assim, ó: Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente viu aqui vários nomes relembrando o que Deus é para a nossa vida, né? Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso pastor. Então, na Bíblia, a gente vai ver várias maneiras de se expressar o que Deus era naquele momento, né? Existem até alguns pregadores que utilizam-se da seguinte expressão: o que é que você precisa de Deus nesse momento? Você está precisando de um professor? Ele é teu professor. Você está precisando de um pastor? Ele é o teu pastor. Você está precisando de um conselheiro? Ele é o teu conselheiro. Você está precisando de um amigo? Ele é o teu amigo. Você está precisando de alimento? Ele é o teu alimento. Então, Deus é tudo para a nossa vida. O que a gente precisa, Ele é para nós. E a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, né? Então, é bíblico. E ele diz mais que, apesar de Deus ser tão grande, tão poderoso, tão soberano, mas mesmo assim, ele se aproxima de mim e de você. Aí a gente volta a falar do relacionamento. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, porque se a gente não tem nem como imaginar a grandeza de Deus, a gente não tem nem como medir, especificar em uma aula, de maneira nenhuma. Não tem como explicar. Tem até aquela canção, né? Ninguém explica Deus, né? Não tem como explicar Deus, não tem como explicar a grandeza de Deus. Mas tem como sentir a sua presença, tem como, pela fé, se aproximar dele, conhecer mais dele. E essa lição, ela dá muito ênfase a isso. Você, jovem, adolescente, se aproxime de Deus, busque estar na presença de Deus, conhecer mais de Deus, que eu tenho certeza que você será bem sucedido, tá bom? O tópico 3, ele diz o seguinte: como as pessoas veem Deus? Como é que as pessoas veem a Deus? Como é que as pessoas estão olhando? De que forma as pessoas olham? Aí ele diz o seguinte: é crescente a quantidade de pessoas que se julgam inteligentes ao ponto de negarem a existência de Deus. Outras afirmam que Deus é muito mais do que os cristãos pensam, confundindo com a criação. Razão pela qual destacaremos duas visões equivocadas ensinadas em nossos dias a respeito de Deus, que é o ateísmo e o panteísmo. Primeiro, o subtópico 1, né, o item A. Os ateus conseguem enxergar tudo menos Deus. Eles não acreditam na existência de Deus, então eles conseguem acreditar em tudo, mas não acreditam em Deus. Como é que pode um negócio desse, né? Para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira, criada como uma muleta pelos ignorantes. Ou seja, somos chamados de ignorantes, né? Pelos ateus, somos chamados de ignorantes, porque nós cremos em Deus. A fim de projetarem no sagrado seus desejos, sonhos, medos e frustrações. Chegaram até a declarar a morte de Deus. Os ateus chegaram até a declarar a morte de Deus. Mas o salmista chama estes que assim pensam de loucos, pois o universo exige a ideia de um Criador, uma mente inteligente, capaz de ordenar e sustentar todas as coisas. Temos que concordar com os teólogos Norman Geisler e Frank Turek, que afirmam: não tenho fé suficiente para ser ateu. O que ele quer dizer com isso? O camarada que ele é ateu, ele tem muita fé, porque o cara acreditar que não existe Deus é ter muita fé para isso, né? Mas o que nós entendemos? Deus existe. Tem até a história de dizer que muitas pessoas falam, né,
que foram criados, tudo foi criado pelo Big Bang, né, uma grande explosão. Mas aí a gente pergunta, se teve uma grande explosão, suponhamos, não me interprete mal, não estou dizendo que concordo com essa teoria, mas vamos imaginar, vamos analisar. Se realmente teve essa grande explosão, alguém precisou apertar o botão, alguém precisou dar o start. Quem será que foi essa pessoa que apertou esse start? Uma pergunta aí para os ateus, né? Mas nós sabemos que a criação foi feita pelo nosso Deus, né? Quando ele diz lá em Gênesis, né? Façamos o homem à imagem de nossa semelhança, fez tudo, haja luz, né? Haja, e Deus criou todas as coisas. Fomos feitos não pelo acaso, mas fomos feitos por criação, pela vontade de Deus para a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. E o segundo tipo de pessoas, ele diz aqui no item B. Os panteístas oferecem uma visão distorcida tanto de Deus quanto da criação. Aqui o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico, a criação com o criador. Ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, pois segundo as Escrituras, Deus é o Criador e sustentador do universo. Por isso, pode ser visto na sua obra e jamais deve ser confundido com ela. Essa visão é difundida em nossos dias pelo movimento da nova era e por alguns ambientalistas. Cuidado para que ninguém faça de você uma presa sua por meio de ensinamentos que não são bíblicos. Fique alerta. Colossenses 2, versículo 8. Vamos ver o que está escrito lá em Colossenses 2, versículo 8. A gente precisa ter muito cuidado, gente. Por isso que é importante estudo bíblico, leitura da palavra, para a gente ficar atento, alerta, né, no que diz respeito a muitas coisas que têm sido ensinado, pregado por aí afora, que muitas vezes tem pessoas sendo levadas por essas doutrinas, né? Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e de espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Ou seja, vontade humana, vontade própria, desejo humano, conhecimento humano, não conhecimento bíblico. Então existem muitas pessoas, né, que têm sido levadas por conhecimentos humanos, desejos humanos, que têm sido levados por essas doutrinas humanas e não de Deus. Então a gente precisa estar alerta, precisa estar atentos aos ensinamentos da Bíblia, da palavra. Se está com dificuldade de entender, chama o pai, chama a mãe. Se o pai e a mãe não podem te ajudar, chama o teu líder, chama o teu pastor, conversa, pede ajuda, mas não desiste de ler a palavra de Deus. Leia livros importantes, peça direção aos seus pais, peça direção aos seus líderes para te indicar um livro. É muito importante a leitura da Bíblia, leitura de livros que nos agregam valor. Então, eu te indico isso, faça leitura. Isso é importante para a sua vida, não só espiritualmente falando, mas como ser humano, como pessoa, isso é muito importante. Tópico 4. Diz o seguinte: eu sei em quem tenho crido. A fé em Deus não é o resultado de crenças mentirosas, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário, como escreveu o pastor John Stott, a fé é uma confiança racional, uma confiança que em profunda reflexão e certeza conta o fato que Deus é digno de todo crédito, ou seja, crer também é pensar. Não ignore sua experiência de convenção. Alimente sua fé no caráter e nas promessas de Deus, que é único e verdadeiro. O que ele está querendo dizer com isso? Que a nossa fé não é algo que nos deixa uma pessoa robotizada. Não, a nossa fé ela é racional. A gente crê com conhecimento, com convicção, com entendimento. E a fé
eu costumo dizer, né, que a palavra de Deus é uma pedagogia que nos auxilia, que nos ajuda a nossa vida cotidiana. E isso é muito importante para você, adolescente que está começando aí a sua vida praticamente. É muito importante você se debruçar nos estudos bíblicos, né? Como eu falei anteriormente, nas leituras, para que você possa ser uma pessoa conhecedora do que é verdadeiro, do que é importante. Né? E ele diz no tópico 4, eu sei em quem tenho crido, ou seja, ele conhece quem ele crê. Então, para a gente crer, a gente precisa conhecer. Então, eu tenho conhecido? Como é que eu tenho conhecido? De que forma eu tenho feito para conhecer? Oséias 6,3 diz, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheço hoje, mas amanhã, se Deus me permitir viver amanhã, eu vou conhecer amanhã também. Eu conheço amanhã, mas daqui 2, 3, 4 dias para frente, também eu vou conhecer. Não é que eu conheci hoje e vou estagnar ou vou parar. Pelo contrário, conhecendo dia após dia. Tá certo? Para a gente concluir, ele diz assim, ó, que o sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por nós todos, que sejam seguidos por nós todos os dias de nossa vida. É justamente o que eu acabei de falar, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tá bom? Esse é o nosso desejo para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Todos os dias conhecendo, buscando, acreditando, conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Acompanhe aí as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Comenta, compartilha. Compartilha com os teus amigos. Se você gostou dessa aula, faz lá o teu comentário e vamos juntos fazer parte, né, desse momento que confesso que não está sendo fácil para a gente, mas nós estamos fazendo o possível, né? Parabenizar aí a equipe da Escola Bíblica que não tem deixado faltar nenhum conteúdo para vocês. Então vamos valorizar isso, tá certo? Oremos ao Senhor, agradecendo por mais uma aula. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Abençoa os teus filhos, entra com providência nos seus lares, nos dá da tua graça, ser conosco, Senhor, que essa lição possa ter sido esclarecedora para a nossa vida, que nós possamos ser iluminados, inspirados a seguir e buscar conhecer mais e mais do Senhor. Ser conosco é o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa.